Olá, bom dia. Esta é a Cor do Dinheiro do dia 14 de janeiro do ano da graça de 2020. O meu nome é Camilo Lourenço e, sem mais delongas, vamos lá ao programa, o mesmo é dizer, ao menu de hoje. Primeiro ponto, naturalmente, no período antes da ordem do dia, o Governo ainda admite entrar no capital dos CTT. Bom, isto é uma matéria, como sabe, eu dei como em negociação em outubro do ano passado, 2019. E porquê que estava em negociação? Porque é uma exigência do Bloco de Esquerda que o Governo acolheu com alguma contrariedade. O mesmo não é dizer uma parte do Partido Socialista. Uma parte do Partido Socialista é muito encostada ao Bloco de Esquerda e, portanto, via isto com bons olhos, mas dizia eu, houve gente no Governo que olhou para isto com alguma aceitação, porque era a forma de ceder ao Bloco de Esquerda. Só que, no meio das negociações dos últimos meses, o Bloco de Esquerda e o PCP preferiram outras matérias mais populistas, pensões, IRS e coisas do género. E, portanto, isto ficou um bocado esquecido. Bem, ontem no Parlamento, Pedro Nuno Santos, ao falar sobre estas matérias, acabou por dizer que, bom, isto ainda é possível. Há duas coisas que queria dizer sobre isto. A primeira é, o Governo labora num erro, o PS labora num erro, ao sistematicamente retrazer, perdoem-me a expressão, para a mesa de negociações, coisas que já deviam estar fechadas. Eu explico-lhe porquê. Olha, quando o anterior Governo, o mesmo é dizer, este Governo chegou ao poder, foi a correr desfazer a concessão da exploração dos transportes metropolitanos de Lisboa e do Porto. Foi um erro, em minha opinião. Para mim, foi um dos maiores erros que o Governo já cometeu. E porquê? Porque foi uma cedência ao Partido Comunista e ao Bloco de Esquerda, que precisam da movimentação sindical nas empresas de transportes metropolitanos para poder fazer greves gerais e agitar as cidades. Eu até lhe vou dizer mais. Este é o último bastião da extrema-esquerda para poder condicionar o país. E, portanto, o PS, naquele seu afã de se manter no Governo, foi a ambição de António Costa, fez uma cedência estúpida. E o país vai pagar por isso, aliás, já está a pagar por isso. Bom, o problema aqui, além desta questão do oportunismo, não é, ideológico e oportunismo governativo, há uma outra questão que é, quanto tempo é que o mercado, os investidores, os empresários têm de viver com uma espada em cima da cabeça? Ou seja, neste caso concreto, eu sei que o Governo, ou melhor, uma parte do Governo, anda a negociar com o Bloco de Esquerda para tentar perceber, e com o próprio CTT, com os acionistas do CTT, para tentar perceber o que é que pode ir buscar. Olhe, vai fazer uma coisa simbólica à la TAP, mas que depois vai ter custos para os contribuintes, como iremos ver no final desta conversa, de hoje? Ou estamos aqui a falar só de mandar umas bocas para o ar, que é para calar o Bloco e o PCP e a sua base eleitoral, e depois ficar tudo na mesma? Não sei. Sei que isto é um mau serviço prestado ao país. E neste caso, por Pedro Nuno Santos. Bom, segundo ponto. Os contratos de renda acessível. Há uma coisa que eu nunca percebo na classe política. Porque é que, quando parem um nado morto, não reconhecem que aquilo é um nado morto? Percebe? Bom, eles já andam com esta marmelada desde o verão do ano passado. Fizeram uma lei idiota, estúpida, mal parida, precisamente porque foram negociar com tudo e mais alguma coisa e quiseram dar uma de populismo para a opinião pública, vinha aí eleições, fizeram uma lei estúpida. O resultado da lei estúpida é que neste momento não há oferta de casas para aquilo que é a procura de casas de renda acessível. Sabe quantos contratos, não é informação minha, vinha ontem um órgão de comunicação social, não me lembro qual é e peço desculpa. Sabe quantos contratos estão celebrados neste momento? Passados mais de 6 meses sobre isto. 117. Isto é uma história mal parida. Mais valia o Governo reconhecer isto. Deitar aquilo para o lixo, refazer ou fazer uma outra lei qualquer. Alguma coisa, eu pagava para que alguém metesse na cabeça daqueles cabeçudos
o que é uma coisa que funcione na habitação? Há um adjetivo que eu implico por isto, que é quanto mais simples, melhor. Estão a perceber? Ou querem continuar a insistir na pancada ideológica que produz coisas nadas mortas como esta? Insistam. Daqui a 6 meses vamos estar a dizer ainda pior do que estamos a dizer agora. Vai uma aposta? Bom, ponto seguinte. A guerra entre Rui Rio e Luís Montenegro está ao rubro. Nas últimas horas foi um horror de telefonemas de parte a parte, conversas presenciais, para se tentar convencer quem estava do outro lado, Miguel Pinteluz, para transitar para as hostes de cada um. Mas, ao contrário do que anda por aí a ser dito, não é verdade que não há promessas pelo meio. Ou seja, nesta guerra vai valer tudo. Houve alguém ontem que me perguntou se eu achava que tinha mudado de ideias em função dos resultados eleitorais sobre o que eu tenho dito sobre o Rui Rio. E eu tenho evitado meter-me na campanha eleitoral, não quero, não é meu sentido, não pertenço ao PSD, não sou afiliado em coisa nenhuma e, portanto, mantenho o meu sentido crítico. Mas há uma coisa que eu sei, que vou dizer porque não vou fugir à questão, que é, eu continuo a achar que o Rui Rio não presta para líder do PSD, ok? Ou seja, eu não mudei de opinião, não estou a dizer vá votar neste ou naquele. Para mim, não presta. E a prova mais evidente disto surgiu ontem mais uma. Há um post lamentável de Rui Rio sobre a história a percentagem com que ganhou versus a percentagem com que o PS ganhou ao PSD nas legislativas. É lamentável. Isto é prova de que Rui Rio não tem a elevação suficiente para ser líder de um partido. Número 1. Número 2. Há ali um erro técnico. Vá lá ver qual é. Ok? Da declaração que ele faz. Há um erro técnico. Que ainda para mais, vinda de um economista, não faz sentido. Eu vou dar uma pista, ok? Aqui há uns anos, quando eu comecei a fazer, aliás, quando comecei a trabalhar regularmente para um canal de televisão, fazer comentários, estava uma pessoa, estudante de doutoramento de economia, que confundia pontos percentuais com percentagens, ok? Um dia chamei-lhe a atenção e a pessoa ficou estupefacta. E disse, vou confirmar. No dia seguinte teve a hombridade suficiente para chegar ao pé de mim e dizer assim, tinhas razão, estava a confundir pontos percentuais com percentagens. Ok? A pessoa que, se estiver a ouvir, sabe quem é, não interessa quem é. Mas Rui Rio cometeu um erro na sua declaração. Bom, vamos passar a seguinte. Volto a dizer, não estou a fazer campanha por ninguém. A subida da taxa de natalidade. Estamos todos felizes, excitados, a tirar foguetes para o ar, que a taxa de natalidade está a subir há 5 anos e que do ano passado para este ano aumentaram 500 e qualquer coisa, 537 nascimentos e diabo 4. Eu fico muito feliz. A questão fundamental aqui é perceber se isto é mantível no médio e longo prazo. O facto de estar a crescer há vários anos pode dizer qualquer coisa. Não sei, é preciso estudar isto melhor. Mas é preciso estudar outra coisa. Onde é que estão a acontecer estes nascimentos, ok? Quando a gente começa a decompor isto por regiões, fica com uma ideia de que alguma coisa está a passar em certos sítios. Pode ter a ver com a imigração. Não sei se é verdade. Vale a pena ver isto, que é para perceber se do ponto de vista estrutural alguma coisa está a mudar na sociedade portuguesa. Não tenho a certeza disso. Ponto seguinte, os protestos em Teherão e a comunicação em Portugal. Eu vou explicar o que é que quero dizer com isto. Quando os Estados Unidos mataram o general Soleimani, foi um horror de protestos em Portugal. Eu não vou meter no se é certo ou se é errado, ok? Não vale a pena, é uma discussão interminável. Mas toda a gente abriu a boca. Bom, todas as televisões e mesmo a rede social mostravam aquelas manifestações raivosas em Teherão. Algumas delas irracionais, não é? Outras que se percebia compradas pelo regime, entre aspas. Bom, quando o Irão atirou naquele avião ucraniano, e já agora uma coisa, não me venham com a treta, que eles não perceberam desde o primeiro minuto que atiraram num avião civil. Não venham com essa treta. Todos os militares sabem que aqui, o nível de sofisticação hoje em dia percebe perceber isto imediatamente. O Irão tentou esconder aquilo até onde foi possível. Mas só que não é possível a indústria da aviação
aparecer com tretas destas. Desde logo quando se tenta esconder caixas negras, que são vermelhas, desde logo quando se limpa o local destas coisas sem chamar peritos internacionais para ver, percebe-se logo que havia ali marosca. Bom, eles acabaram por conhecer porque não tinha outra hipótese. O que eu acho estranho nisto são duas coisas. A primeira, eu não sei se você reparou, mas aqueles que 2 dias antes insultavam os americanos e coisas do género, agora insultam os ayatollahs. Primeiro ponto. Em quem é que você acredita? Na primeira manif ou na segunda? Para mim é clara. A segunda prevalece sobre a primeira. A segunda questão é que eu não vejo, neste momento, os meios de comunicação em Portugal tão com tanto afã a divulgarem aquilo agora como divulgaram os outros protestos. Capixa? Bom, estamos habituados, não estamos? Eu estou. Ponto seguinte. A Manif em frente ao Ministério do Mar hoje. Epá, já vamos com 11 minutos, dependendo da ordem do dia. Acho que a malta das pescas se vai pronunciar hoje contra as cotas da sardinha e do bequeirão. Opa, meus amigos, que tal se deixarem a ciência funcionar? Eu não aceito que um pescador me diga eu sei que há mais sardinha, só porque eu estou a ver mais sardinha no mar. Isto não faz sentido nenhum. Vale a pena deixar a ciência pronunciar-se. Depois, a partir daí, questionar, não é? Agora, estar a partir de dizer eu ando no mar, eu sei se há mais peixe ou não. Opa, desculpa lá, isto são lobbies. Não faz sentido nenhum. Portanto, a Ministra do Mar, neste aspecto, perdão, o Ministro do Mar, o que é que tem o Ministério neste momento, é a Ministra anterior, era a Ana Paula Vitorino, nesta matéria tem razão. Porque são peritos internacionais e ciência que estudam isto, não é? Não é eu acho que, eu vejo que, isso não é nada. Então vamos lá à agenda de hoje. Olha, a lamentável peixeirada entre o LIVRE e a deputada Joacine Catar Moreira. Eu estou-me a rir, porque isto é de rir, percebe? Isto estava-se a adivinhar já há várias semanas. Bom, a deputada Joacine é convencida, narcisista, e tem a mania que é boa. Em geral, não estou a falar nada em especial. Foi eleita por um partido que confiou nela e na sua aura de, como é que se diz, mediaticidade para poder ser eleita. Mas a gaguez também cativou muita gente. E eu disse de gaguez não é gozar, estou a perceber nada disso. Portanto, estes ingredientes elegeram a Joacine Catar Moreira. O drama disto é que nem o Rui, como é que ele se chama? O Rui Tavares e a malta do LIVRE percebeu que estavam perante uma narcisista com uma agenda própria. E a Joacine Catar Moreira mostrou nos últimos meses que tem agenda própria e que está a marimbar para o LIVRE. Bom, o LIVRE está incomodadíssimo com isto e decidiu duas coisas. Primeiro, correr com ela dos órgãos sociais, o que já de si é lamentável. Em segundo lugar, vem dizer, ó rapariga, nós não te queremos aí como representante do LIVRE. Ou tu sais, ou seja, abdicas do teu lugar e a gente mete lá outra pessoa, ou então, sais do partido, és corrida. Bom, há uma coisa, não sei se eles perceberam, ok? Que é, a deputada, se quiser, abandona o LIVRE e mantém o lugar. Bom, isto que está a passar só diz mal da capacidade organizativa e dos erros de liderança do LIVRE nos últimos tempos. Portanto, isto não é apenas culpa da Joacine e do seu ego. Isto é culpa de quem no LIVRE achou que tinha ali uma oportunidade para ir buscar uma miúda que certamente seria eleita. Erro. Mas o que mais importa aqui, realçar, eu estou-me a marimbar para saber se há ali peixeirada ou não. O que me está a incomodar é, para a opinião pública, é este espetáculo que está a ser passado. Repare, um partido que quer ser diferente dos outros. Um partido que propaga tudo e mais alguma coisa, propaganda fantástica, afinal, acaba por cometer os mesmos erros, e se calhar piores, dos que partidos que lá estão. Além de que, há outra coisa, meteu no Parlamento uma fulana, que faz parte daquele grupo em Portugal, que inventa causas, neste caso o racismo. Esta senhora, e mais uns quantos malucos, inclusive a gente que eu pensava que era sensata, e quem está a ver sabe a quem me estou a referir, andam a inventar a história de que Portugal tem um problema de racismo. Não tem, eu estou farto de dizer aqui. Portugal tem um problema de haver energúmenos que praticam o racismo. Isto é diferente de dizer que a sociedade portuguesa tem racismo. Ora, esta fulana é uma das defensoras da criação de um problema que Portugal não tem. E, portanto, não posso estar de acordo com isto e nunca vou deixar de denunciar esta marmelada aqui. Bom, segundo ponto. Vamos à história que eu ontem não comentei porque não tinha estudado. Não vi o estudo.
mas fui vê-lo sobre não sei quantos os carros a diesel novos emitem mais 1000 vezes partículas dos antigos. Esta gente está maluca, está doida, percebe? Este estudo não pode ter base científica nenhuma. Bom, não sei quantos os filtros de partículas do momento de regeneração emitem mais... Oh, meus senhores, isto é uma propaganda populista, lamentável, vergonhosa, em favor da gasolina. O que eu acho espantoso nisto é que estes grupos que põem e que produzem, parem estes estudos, percebe? Nem sequer param para pensar numa coisa. A gasolina emite mais CO2 para a atmosfera. Eu acho incrível, eu às vezes vejo amigos meus preocupados, supostamente preocupados com questões ambientais, com a treta de que, epá, o CO2 está a subir. Então, mas são os principais defensores da gasolina. A gasolina emite mais CO2 que o diesel. O diesel tem outro problema, que são as partículas, o NOx, como se designa tecnicamente. Isso é outra história. Já agora uma coisa. Pá, vão lá ver os números de gente independente que nos últimos anos produz estudos sobre as emissões, o CO2 e as partículas. E vão lá ver como é fácil perceber que os motores novos são muitíssimo mais limpos que os motores antigos. Portanto, se alguém anda a produzir estudos para dar jeito a isto, ou para ver se fretes àquilo, eu aceito, mas tenham a hombridade de vir reconhecer isto. Bom, ponto seguinte. Eu estou chocado em ver associações ambientais em Portugal, onde há gente sensata, vou repetir, onde há gente sensata, algumas delas eu conheço, tenho conversas limpíssimas com elas em privado, virem alinhar nesta história. Repito, se querem fazer fretes à gasolina, façam, ok? Se querem defender híbridos, defendam. Eu também defendo híbridos. E mais, defendo a eletrificação. A partir do momento... Para mim não serve, porque eu não tenho utilização para ter carro elétrico. Mas no dia em que houver baterias que tenham autonomias brutais, eu serei convertido ao elétrico definitivamente. Agora, se querem fazer campanha e propaganda, epá, não contem mentiras. Isto é uma mentira vergonhosa, porca. Percebem? Não vale a pena fazerem estas figuras. Bom, ponto seguinte. Epá, já agora uma coisa. Ninguém da indústria do diesel me paga rigorosamente nada para dizer isto, ok? Bom, ficamos entendidos. Olha, obrigado a pessoa que chegou aí a dizer que estamos com 3.200 pessoas em direto. Obrigado pelo seu apoio. Bom, ponto seguinte. A Autoridade da Concorrência diz não saber se os bancos já mudaram os tickets de cartelização. Eu devia guardar isto só para um programa. Primeiro ponto. A Autoridade da Concorrência está com a pica toda. Quer mostrar que realmente produz coisas úteis. Andou a espiolhar mails dos bancos com mais de 10 anos. E descobriu, ou melhor, achou que está ali base para dizer que há cartelização. E penalizou os bancos. 225 milhões de euros. Foi o ano passado. Lembra-se? Bom, quem é que estava na lista disto tudo? Caixa Geral de Depósitos, Banco Santander, BCP, e há mais um que eu não me lembro agora aqui, peço desculpa, já agora deixe-me lá ver, que é para não estar aqui a dizer que estou a prejudicar uns em função de outros. Pois, exatamente. Bom, e mais, o antigo BES também. Bom, então, o que é que vai daí? Decidiu penalizar naqueles 225 milhões de euros de multa. Isto vai a tribunal, obviamente, não é? Porque os bancos não vão aceitar isto. Mas, nos últimos dias, apareceu um e-mail divulgado pela Caixa Geral de Depósitos que dizem, as pessoas, prova que há cartelização. Eu confesso que os elementos que tenho não sou capaz de dizer. Há uma coisa que eu sei, os bancos não se portaram bem nos últimos anos. Mas o que não se pode fazer aqui é diabolizar os bancos, que eu acho que é o que está a tentar fazer. Primeiro ponto. Segundo ponto. É o BPI, exatamente. Está aí alguém a dizer Marco Moita, exatamente. Era o banco que faltava. Bom, em segundo lugar, eu acho que é um erro a doutora Margarida Matos Rosa, que é a Presidente da Autoridade da Concorrência, estar a aparecer em público a fazer declarações destas. Ela, no fim de semana, apareceu em vários canais de televisão com declarações explícitas sobre cartelização. Eu acho que o Presidente de uma instituição deve salvaguardar. E enquanto não houver decisões de tribunais, ela não deve abrir a boca em público, em minha opinião. Acho que devia haver algum resguardo por parte da senhora. Algum recato. Eu acho que ela não está a fazer isto, juro que é um erro. O segundo erro que está a cometer é achar e declarar já que os bancos são culpados. Ora, é para isso que há tribunais. Eu já disse aqui, acho que os bancos erram muitas vezes e erraram muito no passado. Agora, estar a fazer declarações destas, ainda para mais dizer, eu não sei se eles mudaram as práticas, como assumindo que já é cartelização. Isto é um erro por parte de uma autoridade da concorrência. Porquê? Porque se a decisão for revertida,
a autoridade de concorrência leva com um pão encharcado na cara e perde credibilidade. Portanto, um bocadinho mais de recato nisto não fazia mal a ninguém, da autoridade da concorrência. Porquê? Porque nós precisamos de reguladores e supervisores com credibilidade. É a única forma de manter uma economia de mercado. É com reguladores e com supervisores fortes e com credibilidade. Ora, isto pode correr mal para a autoridade da concorrência. Bom, ponto seguinte, rapidamente, já vamos com 20 minutos. E para outra vez a história da saúde, é melhor deixar para amanhã. Já tinha deixado ontem, vou deixar para amanhã também. Mas eu prometo que amanhã me falo mesmo nisto. Porquê é que eu quero deixar para amanhã? Porque eu não quero perder a última frase. Foi de Pedro Nuno Santos ontem no Parlamento. Se a TAP fosse privada, como o PSD queria, levavam com os preços. O que o Pedro Nuno Santos está aqui a dizer é que se a TAP fosse totalmente privada, se não tivesse havido a reversão, lembra-se, há bocado falei dos transportes metropolitanos, agora falo da TAP. A TAP fazia o que queria com os preços. Não é verdade. Não é verdade. Primeiro ponto. Segundo lugar, não vale a pena aqui andar a meter os partidos pelo meio. Eu faço isto, tu fazes aquilo, eu é que sou bom porque faço isto e tu és um idiota porque tu fazes aquilo. Isto é um erro. Isto é uma estupidez, isto é um disparate e Pedro Nuno Santos não devia cometer este erro. Mas a segunda questão é, eu acho que falta alguma imaginação à malta do PSD. Porque a malta do PSD devia ter enviado ontem para Pedro Nuno Santos dissesse assim, pois é, meu amigo, no dia em que a TAP tiver um desastre qualquer com as contas e for preciso lá meter dinheiro, você comprometeu o contribuinte português. Percebe? Era isto que o PSD devia ter dito a Pedro Nuno Santos. Porque neste momento o contribuinte português tem 50% da TAP. Percebe? Bom, só que o PSD anda distraído, não é? O PSD tem um líder que anda a fazer posts idiotas nas redes sociais. Está a ver? Sem elevação nenhuma. Este é que é o ponto. Percebe? Está a ser o problema do PSD, da direita, andam a dormir, enquanto esta malta anda a dizer disparates todos os dias e a fazer disparates na governação. E pronto, chegamos ao final da conversa de hoje. Eu só quero lembrar que esta semana vamos ter duas coisas novas, aliás, novas, não é novas. Primeiro, o Mel Talks vai ser hoje, a partir das 18h30, e vai ser com o jurista e advogado Jorge Black. O Mel não é um programa da Cor do Dinheiro, é um programa em parceria com a Cor do Dinheiro e é um programa onde se fala sobre liberdade. Que é uma coisa muito importante. Em segundo lugar, também teremos esta semana o Think Tank com o Jorge Marrão e com o Joaquim Aguiar. Eu amanhã anunciarei o dia e a hora. Mas para já fica decidido, hoje às 8h30 vai haver Mel Talks com o Jorge Black. Obrigado pela sua atenção. Quero agradecer aos 3.200 que estavam em direto e àqueles que vão ver. E já agora pedir aquilo que peço sempre, colocar um gosto e fazer partida nas redes sociais. E também já sabe porquê. Aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até logo às 8h30.